carta de João, né? Não é os evangelhos, não. É lá no finalzinho, viu, da Bíblia. No final da Bíblia. Amém, igreja? Evangelho de João, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. Primeira carta. Não é os evangelhos, é lá no final da Bíblia. Aleluia. Todos dizem glória a Jesus. Todos dizem graças a Deus. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. Sim, ó, as crianças, irmãos, que vai aí para a escolinha, é só de 9 para baixo, irmãos, de 9 anos para baixo, tá? Amém? 9 anos para baixo. Os grandão que tem mais de 10 anos, não, viu? É aqui, ó, prestar atenção na palavra. Amém, igreja? Todos dizem glória a Deus. Filho que também não quer que você ouve. Meu filho tem 9 anos, ainda não tem 10 não, mas eu quero que ele ouve, que é a palavra. Amém? Todos dizem glória a Deus. Vamos ler? Medite comigo essa palavra, irmãos. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. E para isto o Filho de Deus se manifestou. Amém, igreja? Vamos declarar todos juntos? Somente, vamos ler todo o versículo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. E para isto o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Amém, igreja? Podeis assentar as palmas para Jesus, Ele merece. Eita Deus! Não, muita atenção agora nessa palavra, muita atenção, deixa nada tirar sua atenção. A Bíblia está falando aqui, mas um texto-chave. É o texto-chave dessa noite. E é o texto que nós colocamos ele como o texto principal de toda a nossa campanha de sexta-feira aqui, desfazendo as obras do inimigo. E como eu estava no monte hoje orando, e Deus me mostrava muita coisa, Deus falava comigo ali tremendamente. E eu quero dizer para vocês, amados, que nós vamos falar sobre as 4 leis espirituais que você precisa saber. As 4 leis espirituais que Deus quer que eu e você conheçamos, para nós não vivermos mais no pecado. Amém, igreja? Agora presta atenção, irmãos. A Bíblia nos diz aqui, antes de eu entrar na primeira lei, a Bíblia está falando bem claro: quem comete pecado é do diabo. Não é uma palavra muito forte, sim ou não, igreja? É uma palavra muito forte essa aqui, mas é a verdade. A Bíblia não mente, meu irmão. A palavra de Deus jamais vai mentir para você. Talvez alguém da sua família, querendo te agradar, ele pode falar assim: não, mas você está bonito hoje. Mas às vezes está, né? Às vezes está, ou fala assim: você está muito alegre hoje, mas às vezes você está triste. Às vezes fala para quê? Para te alegrar. Mas Deus jamais vai usar uma palavra, irmãos, que seja mentira para te alegrar. Ele vai trazer uma palavra de ânimo, mas para mostrar para você que você ainda tem vitória para receber. Amém, igreja? A Bíblia nos diz aqui, então, irmãos, que aqueles que continuam no ato do pecado, em praticar aquilo que desagrada a Deus, ele está sendo participante com as obras de quem? O diabo. É muito forte essa palavra. E a Bíblia nos diz aqui, igreja, que porque o diabo ele pega desde o princípio. Quando é que é esse princípio, igreja? Lá no jardim do Éden, bem antes. Quando ali, meu amado, lá no céu, depois de Deus formar todas as coisas, a Bíblia diz que naquele momento um anjo chamado Lúcifer, que significa, o nome dele significa anjo de luz, diz que ele se rebelou contra Deus. A Bíblia diz que era um anjo que Deus dava prioridade, ele era um anjo que podia chegar diante de Deus, falar face a face com Deus. Mas a Bíblia diz que esse anjo se soberbeceu, esse anjo se engrandeceu e achou que ele era melhor do que Deus. E ele estava aqui na terra quando ele falou: subirei às mais altas alturas, e lá farei o meu trono acima do trono do Altíssimo, e serei semelhante ao Altíssimo. Naquele momento, Deus, quando ele pensou em entrar no céu, Deus manda os anjos jogar ele aqui para a terra. Aqui no céu, tu não entra mais. E Deus baniu o diabo por causa disso, porque ele pecou. Qual foi o pecado do diabo, irmãos? Rebelião. E o pecado do diabo também envolve o que, irmãos? A falta da pessoa andar em sinceridade.
E a Bíblia nos mostra, irmãos, que uma das coisas que o diabo, o mesmo pecado que ele cometeu, ele fez Eva e Adão pecar. E qual foi ele, irmãos? Qual foi o pecado? Desobediência. Quando nós desobedecemos nossos pais, nós temos o castigo. Sim ou não, irmãos? Temos, principalmente quando o pai é duro, né, pastor? Ele é duro. O que ele vai fazer, irmãos? Esse pai, ele vai ou pôr de castigo, ou vai proibir alguma coisa, ou vai talvez dar uma chinelada, umas varadas, não sei. Depende do pai, ele vai ter sua atitude. Mas haverá um castigo. Por que o castigo, irmãos? Por causa da desobediência. Porque aquela criança se rebelou contra o pai. Porque aquela criança, ela não quis aceitar a autoridade do seu pai. E assim aconteceu com o diabo. E é por isso que o Senhor, ele declara aqui, João, quando ele escreveu essa carta, João, ele teve revelações tremendas de Deus. Ele estava lá na ilha de Patmos, uma ilha onde os romanos colocavam pessoas que eram contra o governo de Roma. E a Bíblia nos diz que quando João escreve essa carta, Deus estava mostrando para ele, revelando os mistérios de Deus para João. E a Bíblia nos diz bem claro aqui, irmãos, que ele compara o pecado na semelhança do diabo, aquele que continua nele cometendo, mesmo sabendo que é errado, mesmo sabendo que desagrada a Deus. Isso é rebelião, isso é desobedecer à autoridade de Deus, igreja. E nós vamos aprender hoje 4 leis espirituais. Repita comigo: 4 leis espirituais. Agora me pergunta, quais são elas? A primeira lei, meu irmão, a primeira lei é: Deus ama você, aleluia, e tem um plano maravilhoso para mim e para a sua vida. Quem crê diz amém, igreja? Agora preste atenção, a primeira lei espiritual é que Deus, ele tem um amor por aqueles que ele criou, por aqueles que ele formou. Você é criatura de Deus, sim ou não, igreja? Somos. Nós não viemos do macaco, nós viemos de Deus, foi Deus que nos fez. Nós viemos da descendência de Adão e Eva, a descendência da desobediência. E é por isso que esse pecado, ele continua acompanhando pessoas, né? Continua acompanhando pessoas. E hoje eu estive visitando uma pessoa e o irmão falou assim: pastor, eu não me sinto muito digno de estar na igreja não, porque eu sou pecador, eu sou falho. Eu falei: não, irmão, isso aí é um inimigo colocando coisa na sua cabeça que não existe. Porque Deus, ele veio para o pecador. Jesus se manifestou em carne, né? Ele veio aqui ser gerado em carne para salvar o pecador mesmo. Não é aquele que estava em pecado, não. E a Bíblia diz que nós estamos dessa maneira e precisamos do amor de Deus. Irmãos, olha como o diabo, ele é tão astuto e sujo, né? Mas ele quer impedir as pessoas de estar na casa de Deus, colocando esses pensamentos, né, para a pessoa: não, buscar Deus, porque o que Deus vai olhar para mim? Eu sou um pecador. Mas aí que está, né, irmãos? A primeira lei é: Deus ama você. Quem crê diz amém, igreja? Aonde está esse texto, irmão? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, igreja. Aleluia! Quem quer receber essa vida eterna diz amém, igreja? Agora entenda, presta atenção aqui, irmãos. A vida eterna você vai ter porque Deus te ama. Se Ele não te amasse, nós não teríamos essa vida eterna. E como é que eu tenho essa vida eterna? Através do Filho de Deus. Não é através de nenhum outro meio, não é através de nenhum benefício humano, não. É através do sacrifício de Cristo, aquele que Ele fez por nós lá na cruz do Calvário. E você conhece muito bem isso. Muitos aqui sabem do que eu estou falando, da redenção, que Cristo morreu na cruz, derramou o seu sangue por nossos pecados. Quem crê nisso diz amém, igreja? Agora entenda comigo aqui, amados. A Bíblia fala então, aqui no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo. Se Deus não amasse a sua vida e a minha vida, nós não estaríamos aqui hoje, meu amado, com certeza. Nós já estaríamos lá no lago de fogo queimando, né, pastor? Já estávamos lá. Mas Deus, Ele tem um amor muito grande pela sua criação, por aquilo que Ele formou, por aquilo que Ele criou. E a Bíblia diz que nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Se nós somos a imagem e a semelhança de Deus, amados, Deus tem um carinho todo especial por você e por mim. Sabe por quê, igreja?
Porque Ele não quer que você pereça, mas Ele quer que você tenha vida e vida com abundância. João capítulo 10, versículo 10 diz, aleluia, que o diabo se manifestou para quê, irmãos? Para matar, roubar e destruir. Mas o que o Filho de Deus faz? Mas o Filho de Deus veio senão para trazer vida e vida com abundância, igreja, aleluia. Jesus se manifestou para que a minha e a sua vida viesse sair daquele lamaçal de pecado, da ruína. É desta maneira que nós vamos desfazer as obras do inimigo na nossa vida. É desta maneira que nós não vamos continuar pecando. É vivendo em Cristo Jesus, igreja. É vivendo, fazendo a vontade dele. E quando, como diz Paulo, já não vivo mais eu, mas quem vive em mim é Cristo Jesus. Se Cristo vive em você, se Cristo vive em mim, como é que eu posso continuar pecando, igreja? Tem maneira, tem forma, igreja? Não tem. Então é desta maneira. Ele quer que você deixe Jesus viver em você, amado. Aleluia. Quem vai deixar Jesus viver em sua vida diz amém, igreja. Agora, irmãos, a segunda lei. Pergunta bem, qual é essa segunda lei? A segunda lei é, meu amado, o homem é pecador e está separado de Deus, meu amado, aleluia. Por causa do pecado de Adão e Eva, nós estávamos separados de Deus. A Bíblia nos diz lá no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 2, a Bíblia nos refere dizer, igreja, que a mão de Deus e os seus ouvidos não estão agravados para que nós venhamos ser abençoados. Mas ele fala no versículo 2, porém, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, irmãos, Deus ele tinha que arrumar uma maneira para esse pecado ser anulado na vida do cristão, na vida daquele que quisesse seguir a Deus. E qual foi a maneira? Mandando Jesus, enviando seu filho único, não foi qualquer um, único filho, para você, meu amado, te resgatar, para resgatar a minha vida. Quem crê que ele pode fazer isso na sua vida diz amém, igreja. E a Bíblia nos diz aqui, irmãos, Romanos capítulo 3, versículo 23. Abre sua Bíblia comigo em Romanos 3, versículo 23, igreja. Romanos capítulo 3, versículo 23. Olha o que diz aqui a palavra de Deus, igreja. É tão profundo isso. Olha aqui, irmãos. Tem pessoa que é assim, irmão. Tem aquele que fala, ai, Deus não olha para mim porque eu sou pecador. Já tem que falar assim, não, eu nunca pequei, isso não é errado, né? Já tem gente que quer se justificar, né? Já tem pessoa que quer dizer que ele é santo, que ele nunca pecou na vida. E a Bíblia mostra que o pecado é o original que Deus está falando, porque ele acompanha as nossas vidas até hoje. Agora preste atenção aqui, irmãos. Romanos 3, 23 diz assim, ó. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Significa que não tem ninguém que não tenha pecado, meu amado. Todos pecaram, todos precisam da graça e da misericórdia de Deus. Não adianta você falar assim, não, eu não preciso não de Deus, não, eu não preciso de Deus na minha vida, não, porque eu não sou pecador, eu não vivo matando, roubando, destruindo as pessoas, eu não vivo fazendo coisa errada. Será que não? O ser humano, irmãos, ele tenta se justificar de todas as maneiras. Mas ele muitas vezes o seu erro, pela ignorância, ele acha que não é erro. Ele acha que não está errado. Ele acha que está certinho a maneira dele fazer, dele proceder. Ele pensa que está certo. Quando eu não conhecia Jesus, pastor Pedro, eu fazia trem abominável e achava que era normal. Achava que era coisa certa, não tinha nada a ver, era coisa do ser humano mesmo. Eu achava, mas é porque eu não conhecia a verdade, igreja, aleluia. E a Bíblia diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, igreja, aleluia. Quando você e eu conhecemos a verdade, meu amado, as correntes, os milhões que estão prendendo você, que significa o pecado, vão cair por terra, aleluia. Quem crê diz amém, igreja? Amém. E a Bíblia nos diz ainda em Romanos 6, versículo 23. Olha o que diz aqui, igreja. Romanos 6, 23 diz assim: porque o salário do pecado é o que, irmãos? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia. É a vida eterna em Cristo Jesus, igreja. Maravilha. Meu amado, sabe o que significa vida eterna? Significa que depois que eu morrer, esse corpo meu aqui desfazer, na terra desaparecer, eu ainda terei outra vida após a morte. Aleluia. Há pessoas que pensam, não, pastor, depois que eu morrer vai acabar. Não existe esse negócio de morrer e depois ir para o inferno, não. E sofrer lá não existe, não. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus
É a nossa única regra de fé e conduta, igreja. Não adianta você tentar impor doutrinas adversas aí, que ensinam o erro, que ensina coisa errada, que não diz a verdade para você, meu amado, que fica te engodando, tentando te enganar, dizendo que não vai ter sofrimento depois da morte. O diabo tem enganado a humanidade. O diabo tem enganado porque ele quer que você continue a pecar da maneira como ele peca. Quem entendeu disso, amém, igreja?